Oi, tudo E bom? tudo! Boa tarde! Boa tarde, tudo bom? Você tá Tudo. linda! Obrigada! Estou aqui a live. Grace, bem-vinda. Thaís. Novo Mundo é a conexão? Não, Cissa. Novo Mundo mesmo pós-Covid. É uma coleção nova, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os insights aí da nova capa da Vogue. Então, a gente vai falar sim sobre a nova coleção, mas dentro de um contexto um pouco maior. Respondendo aí, quem te perguntou foi a Oi, Cissa. oi, Grace, minha amigona linda. Ai, que saudade. Então, gente, a gente promoveu essa live aí com a Silvana, nossa parceira, aí, ela é da Neo Hub. Ela é uma estrategista de vida, de carreira, de negócios, coach, network. E vai falar para nós um pouquinho aí sobre esse novo normal, né? O novo mundo, o que, que vem depois desse Covid, que já deveria ter vindo, já deveria estar acontecendo, e agora a gente vai meio que forçadamente ter que se encaixar nesses novos padrões, né? Uma nova vida. E a Silvana, Isso. nada melhor do que a Silvana aí para falar sobre isso pra gente. Quero que Ah, te apresente, né, pra galera aí. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que é um assunto que está muito em alta, muito atual aí, né? que legal. Primeiro eu queria agradecer a você, amiga querida, pelo convite. Quero agradecer a Les aqui você até falou, oi Gabi. Ai, peraí que eu tenho que dar oi para as Olha o pessoas. Diogo, olha o Oi, Diogo. Diogo, querido, Andressa, todo mundo. Gente, bem-vindos. Obrigada, Rafa, por ter me avisado do som. Melhorou, né, Rafa? Eu estava tentando fazer um teste sem áudio. E o David, meu amigão, também. Que legal, gente. Muito bom receber vocês. Acho que, assim, eu aceitei o convite porque é um assunto muito pertinente para o momento. E é uma honra que a gente vai poder conversar sobre isso, né? Sobre esse novo mundo. Me apresentando rapidamente, né? Eu sou Silvana, né? Eu tô me reinventando nesse momento, então, em primeira mão, já vou falar aqui a minha nova denominação, embora eu odeie caixinhas, mas a gente tem que criar um nome, né? Eu sou libertadora existencial. Gente, o que que é isso? É uma nova profissão? A Kelly pediu para eu falar um pouquinho sobre novas profissões, depois a gente vai falar disso. Mas na verdade, eu acho que quando você está conectado com você mesmo, né, é difícil até achar palavras que definam o que a gente é, né? Eu trabalhei muitos anos na Caixa, foi onde a gente se conheceu, né, Kelly? E eu me lembro que assim a gente era a Silvana da Caixa, era a Kelly da Caixa, né? E eu sempre achava aquilo muito abafado, muito pequeno para exprimir, né, para expressar o que a gente era, né? Então eu sou Silvana, essa menina aqui, tenho 36 anos, tenho uma história de vida bem completa, bem longa. Depois, quem quiser saber mais, eu vou pedir para me seguir, para a gente poder entrar no assunto aqui. É um prazer estar aqui falando, é a minha missão de vida, compartilhar coisas que possam melhorar, né, que possam contribuir para esse novo mundo que a gente tanto sonha. E hoje eu estou aqui para fazer isso. Isso aí, amor. Vamos lá, Isso então. aí. Vamos lá. A gente Gente, quem quiser tinha mandar perguntas, que legal. Quem quiser isso. fazer perguntas também, aqui tá liberado, tá? A gente vai seguir aqui as perguntas da Kelly, mas quem quiser também, né, Kelly, é um bate-papo de sábado à tarde. É verdade. A gente viu aí, né, nessa última semana, a capa da Vogue em branco, né? Foi uma surpresa aí Como pra eu, nós. assim. Toda de branco. Levanta aí, Sil, vamos ver. Toda de branco, linda, Ai, toda de branco maravilhosa. aqui, ó. De vestidinho branco aqui para nossa live maravilhosa, em homenagem a Les, em homenagem a esse novo mundo, né? E fala, desculpa, E aí me empolguei. eu queria que tu falasse um pouquinho pra nós aí sobre essa capa da Vogue aí, toda em branco. O que que isso traz? Qual o significado, né? E eu sei que tu vai explanar pra nós aí. É, eu acho que assim, para mim tocou bastante quando eu vi e tinha tudo a ver com
com o momento mesmo, com o significado que estava tendo para mim, então fez muito sentido, né, com todos os meus estudos internos e externos, porque o primeiro grande significado que a Vogue trouxe, né, ao trazer em mais de 100 anos de história, ela nunca imprimiu uma capa branca, né, e de repente ela coloca lá, né, ela se dobra, né, ela se prosta diante do mundo e diz assim, peraí. E o primeiro significado eu achei muito interessante, que é a luz, né? A luz que brota dentro da gente quando a gente se conecta, a luz depois da escuridão, que nada é só escuridão e nada é só luz, existe a escuridão, ela existe para nos trazer luz, para nos acordar, para olhar para dentro, né? Então tem esse significado muito grande, né? Dessa luz, a luz é branca, né? A luz, ela, eu comecei falando da luz, né? Quando você falou que eu estava linda. E o segundo ponto, né, que é a cor, né, de que, no caso da Vogue, é a cor de quem cuida, né? É a cor do curador, é a cor do enfermeiro, é a cor do médico, é a cor dos terapeutas. Sim. Então, é a soma de todas as cores, né? Ela é uma cor que traz essa paz, né? É a cor da paz, né? Então, é tudo que a gente está precisando agora, né? Se curar, olhar para dentro, se iluminar. E o terceiro ponto, que eles mesmos dizem, né, não é dito por mim, mas eu concordo, que é o mais importante de todos, e que é o agora, né? Que agora a gente tem uma página em branco, agora. Não agora olhando para o todo, agora olhando para o todo também, mas agora aqui. Quando acabar essa live, agora aqui na live, né? Eu tenho toda hora uma oportunidade de escrever um novo título e uma nova história. Sim. E aí, às vezes a gente não para, né? Então, às vezes eu penso assim, eu tirei uma semana pra mim, né, essa semana. Silvana, mas você é uma privilegiada. Não sou nada, não tenho nada de diferente. Todo mundo pode fazer isso. Claro que para fazer isso, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de ter. Você vai ter que abrir mão do todo para você poder ficar com você mesmo. Não tem como você ter tudo a todo tempo, né? Então, assim, para poder ficar comigo e pensar em escrever uma nova história, eu precisei sim ficar longe da minha filha uma semana, eu precisei sim abrir mão de muita coisa lá atrás que me permitissem ter esse tempo e para poder escrever uma nova história. Então, acho que a capa da Vogue, ela foi super inspiradora para mim, e foi essa semana, né, que saiu Sim. na semana passada, na verdade. E eu achei super bacana, porque eu a vi nessa semana, quando eu comecei meu processo aqui de introspecção para mais iluminação. E é um processo, né? Não é, agora parou uma semana, fez iluminação, pronto. Não, é orar e vigiar. E eu acho que aquela capa, ela é inspiradora, porque ela nos traz essa dimensão, né? De que todo dia eu ganho uma página em branco. E o nome dessa página é Amanhecer, né? Todo dia... Quando o dia amanhece, se eu acordei, eu tenho uma nova oportunidade de escrever uma nova história. E o como eu vou escrever essa história é o que a gente vai falar aqui agora, né? Sim, e agora então a gente já teria que ter tido algumas atitudes aí antes desse Covid chegar, né? Que são atitudes mais pro lado humano, espiritual, né? De gentileza, de fraternidade, de solidariedade, que tudo isso tem acontecido agora. E no âmbito das relações profissionais, humanas, ali do nosso dia a dia, né? O que tu acha que já mudou ou deveria ter mudado ou vai ter que mudar, né? Obrigatoriamente, assim. Que presente essa pergunta. Que sabe essa pergunta. Eu cheguei a ficar com a perninha assim, olha a Grazi ali, oi Grazi, que saudade, trabalhou com a gente em Sapucaia, lembra, Kelly? Gente, solidariedade, né, fraternidade, para mim, assim, esse é o único caminho, né, tanto que quando eu abri mão de tanta coisa, né, para poder olhar para dentro. E eu não acho que ninguém tenha que abrir mão, não, tá? Eu acho que esse foi o meu processo para aprender, talvez, que não precisasse abrir mão de tanta coisa, para encontrar um caminho do meio, né? No meu caso, eu não fui pelo caminho do meio, eu fui pelo caminho dos extremos, mas foi a minha história, e que bom que eu tive a minha história para poder hoje compartilhar. Mas, assim,
solidariedade, fraternidade, não é um discurso, não é uma fala. Não adianta eu conhecer, eu ler textos inspiradores, se eu não incorporo isso, né? Eu vejo as pessoas falando tanto assim, que você tem que se conectar com Deus, se conectar com Jesus. Só você rezar, meditar e iluminar, não adianta se você vai acordar, não vai se alimentar corretamente, não vai cuidar do seu corpo, não vai olhar para o lado, ver se tem alguém precisando da sua ajuda, não vai se ajudar. É atitude. E essa atitude é consigo e com o outro, né? Então, quando eu falo assim, fraternidade, solidariedade, o que me vem na cabeça, né? A prática. Porque não adianta eu querer que o mundo seja mais fraterno, criticando e acusando os outros de não serem ainda tão iluminados. A gente está passando por um momento em que a gente está convivendo com muitos seres de escuridão, de muita escuridão. Pesado. Só que se eu pegar a minha sombra e jogar mais ainda, eu não vou iluminar. Eu só vou piorar a situação. Então, qual é a minha arma? Qual que é a sua arma para construir um novo mundo melhor? É usar aquilo que eu tenho de melhor, aquele interior. Só que para isso eu tenho que silenciar, eu tenho que parar, eu tenho que me ouvir, senão eu não consigo entregar o meu melhor. Se eu tiver com barulho, com confusão, com todo mundo falando na minha cabeça, e aí eu tô falando sim de mídia, eu tô falando sim. Quem são as pessoas que te levam a acessar essa luz? Esteja próximo dessas pessoas, porque essas pessoas vão te ajudar a colocar para fora também. Então, por isso que estar com a família é tão importante, por isso que estar com as pessoas que a gente ama, mesmo que à distância. Eu tenho procurado manter isso e está muito legal, assim, está muito diferente. Manter o contato com as pessoas que a gente ama, porque isso te ajuda a acessar essa luz e essas armas positivas do novo mundo, né? Então, eu acho que é isso, assim, como é que você pratica isso, né? Você pratica isso praticando a solidariedade. Isso é através das palavras, através dos pensamentos, através das atitudes. Não é só com atitudes, não adianta só, ou não é só com as palavras. Não adianta eu falar, é importante doar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é importante doar. Mas falar isso e não fazer, não adianta. Não tem efeito nenhum. As palavras têm muito efeito, sim. Mas não adianta eu ter um discurso bonito. Eu preciso ser. É o ser e não ter, né? É o ser e não ter. Mais do que nunca. Eu até conversava com 2 amigos essa semana, né? Com 2 amigos muito especiais. Teve algum texto, algum meme desses assim na internet, a gente viu que falava assim, o novo luxo é a consciência. Ai, tem, né? É isso mesmo. E eu acrescento... O novo sexy, né? O novo sexy é a consciência. E eu acrescento uma coisa. Oi, Andressa, atitude é tudo, né? Ler, ser, vale mais que 1000 palavras. Olha que interessante essa sacada, tá? Eu achei lindo aquele meme, ele me provocou e me instigou e me inspirou, mas eu vou acrescentar uma coisa nele. O novo sexy é a consciência. Mas o que vai fazer o novo sexy realmente ser luz é eu expressar essa minha consciência. Isso a gente tem visto, né? A gente tem visto muito isso agora, né? Nesse período aí de quarentena. Muitas pessoas doando, assim como tu, né? Fez muitas lives ali, a Startse fazendo lá os seus treinamentos gratuitos. Eu fiz minha formação em coach com um profissional lá, com o Júlio, gratuitamente também na quarentena. Ele entregou um conteúdo fantástico pra gente, já tá dando outro treinamento. Então a gente tá vendo que as pessoas estão fazendo, dando o melhor delas para os outros, né? Para as outras pessoas. E isso a gente funciona, né? Funciona, tá funcionando muito bem, né? E acho que a gente nunca viveu esse momento aí, né? Que a gente tá vivendo agora. A tendência é, ou a gente aprende agora, né? Ou a gente vai começar a repetir esses novos erros. O Covid não vai embora. Vai vir um outro Covid, né? Então, acredito, até que a gente aprenda. Essa é a chance da humanidade, né, Sil?
Sim, a grande oportunidade. Que lindo isso que você falou. Lembrou de uma passagem que a Paulinha Abreu sempre fala. É um ser de luz muito lindo. Ela fala isso, né? A vida vai te espremer, sua azeitona, até que você vire azeite. Eu acho muito legal isso. Eu li um livro da Paula que é Buda dançando numa boate. Melhor livro da vida. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente pode ser esse ser de luz, que eu digo, que traz luz para as pessoas, mesmo estando, de repente, num lugar, tipo numa boate, né? Como ela falou ali no livro dela, várias histórias, né? E hoje também, dentro das organizações, as coisas vão mudar, né? O chefe, a competitividade, tudo tem um novo estilo de trabalho, né? Que se a gente não se adaptar, a gente vai ficar para trás. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu vou falar de 2 momentos históricos que marcaram muito e que depois eu vou fazer um gancho com isso que você falou. A gente está vivendo grandes rupturas na humanidade, graças a Deus. Graças. Mas assim, ontem teve um fato lá que pouca gente comentou lá no discurso do presidente, e aqui eu não estou tentando fazer... Quem quiser ler o que eu penso sobre o que aconteceu ontem, eu fiz um artigo, tá no meu LinkedIn, dá para acessar ali pelo meu bio do Instagram, é o último artigo que tem no meu Telegram, é esse artigo onde eu coloco a minha opinião, né? Mas teve uma coisa que eu não comentei no artigo e que eu vou comentar aqui, e que tem muito a ver com as quebras de paradigmas, que quando você tá olhando de fora, né, você percebe, grita nos seus olhos, né? Que é o ministro da Economia usando máscara e sem terno. Eu vi. O sem terno também é uma quebra muito importante do que eu vou falar aqui. E aquilo ali me remeteu à final da Copa do Mundo, quando a presidente da Croácia estava de calça branca, começou a chover. Calça branca também é simbólico, assim como o terno. Começou a chover, começaram a surgir guarda-chuvas das equipes de apoio, porque era o momento exato da entrega dos troféus, né, e abraço aos jogadores. E além de ela não ter recebido nenhum guarda-chuva, e todos os outros homens que estavam ali terem recebido, ela foi a última a receber. Ela, além de tudo, ainda beijou e abraçou com um sorriso lindo no rosto a cada um dos jogadores do time da Croácia e do time, acho que era da França, né? Eu não sou muito boa. Não lembro. Mas é humildade, A humildade, o foco na luz, né? A luz é dela, não depende do outro. A luz do Guedes ontem, de fazer aquilo que então para todos né, uma convenção para o mundo, que é necessário usar máscara, a gente só não está usando aqui agora porque a gente não está perto, mas senão a gente estaria usando. O fato de ninguém estar usando não fez com que ele não usasse. O fato de ela não ter recebido o guarda-chuva, que foi sim uma falta de respeito. Cacá, sem calçados eu não vi. Que interessante. A Cacá é nossa colaboradora aqui. Linda. O fato de ela não ter recebido o guarda-chuva não fez ela fechar a cara e virar para o lado e xingar ou acusar ninguém. Ela não fez nada. Ela continuou sendo luz, porque a luz ela vem de dentro, e enquanto eu buscar ela no externo... Então, isso que você falou, né? Movimentos de quebra, de ruptura. Quem é que faz quebra e ruptura? É cada um de nós. Não vai vir um governo e um político fazer. Isso não vai acontecer. Vamos tirar o cavalinho da chuva. Enquanto eu pensar que a minha felicidade, a minha luz, o meu conforto, a minha paz está no outro, sucesso para ser infeliz. Essa é a receita de sucesso para ser infeliz. É buscar que Bolsonaro, Moro, presidente da França, presidente dos Estados Unidos, da China, traga para mim aquilo que só eu posso buscar. Só eu posso. Isso é ao vivo. Tá bom? Isso é ao vivo, gente. Adoro. Quem sabe faz ao vivo. Só um pouquinho, eu vou fechar a porta. Tá, vai lá que eu vou... Vai falando aí.
vou falando aqui pro pessoal. Essa luz, ela tem que vir de dentro. Enquanto eu estiver buscando ela no presidente, enquanto eu estiver buscando ela em uma outra pessoa, nos meus amigos, no meu marido, nos meus pais, nos meus filhos, a luz é interna. A luz Sim. não é externa. Enquanto eu não tiver... Eu achei que esses dois exemplos são muito bonitinhos aí para expressarem o que eu estou querendo dizer, né? Que não importa mas eu não vou fazer porque olha esse presidente, olha que exemplo que ele está nos dando. Não importa. Importa Sim. o que você está fazendo. Antes de olhar e apontar o dedo para o outro, vamos olhar para dentro. Vamos curar essas feridas. Oh, querida. Cara, minha irmã. Ah, que linda. Não é só beleza externa, é interna. Sabe por quê, Ká? Porque não tem como uma pessoa ser linda externamente. Quem aqui consegue lembrar de uma pessoa bonita por fora e feia por dentro? Todo mundo consegue. Todo mundo consegue ver, porque a beleza ela não é externa. Ela é interna primeiro. Sinceramente, hoje, depois de uma semana de imersão, eu me sinto mais linda. Ai, tá linda. Sempre foi. Mas assim, é porque eu tô vendo o que tá acontecendo, entendeu? E tem coisas que só você... olhando para a sua luz e para a sua e se reconhecendo, porque a gente se conhece, a gente precisa parar para se reconhecer. A gente vai ter contato com a nossa, realmente com a nossa luz interna, e aí não tem nada de externo que vai tirar a tua paz. Não tem nada de externo, você vai saber que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e acreditar no fluxo do universo. Só que para isso, não é só acreditar, não é só ter fé, tem que agir. Por isso que eu falo no meu texto de ontem, é caminho do meio, não é certo e errado. Olha, Mirley, gente. Oi, Mirley, querida, trabalhou com a gente também em Canoas, que saudade. Tu sabe que eu tava vendo sobre isso algumas coisas, né? Tipo, que essas guerras, essas pandemias, esses conflitos, esses grandes impactos mundiais aí, eles transformam, né, a sociedade, né? E Sim. então... lá na Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres que antes eram privadas de trabalhar tiveram que trabalhar para os seus homens, né, ficarem no campo de batalha. Sim. E isso, depois que terminou a guerra, não mudou. Elas continuaram trabalhando. Então foi um marco, né, ali para as mulheres. Sim. Que eram só donas de casa até então. Aí em 2002, 2004 teve a SARS, né, essa pneumonia aí, essa gripe também que assolou aí o mundo. E aí foi a maior adesão lá de internet banda larga, de e-commerce e, enfim, a sociedade mudando novamente, né, comprando online, todo mundo usando internet, que era uma coisa também que as pessoas não tinham muito acesso, né? Ainda tinha algumas discadas, enfim, difícil de acessar. E aí hoje a gente tem o quê? A gente tem mais um marco, né? Que ou a gente toma isso como um start aí para desenvolver novas habilidades, né? E se encaixar nesse mundo, ou a gente vai continuar no erro. Então todas essas coisas assim, elas não vêm pra... Tá, tudo bem, ninguém quer que as pessoas morram, né? Mas tem que olhar as coisas por outra ótica, né? Por outro lado, né? Por outro prisma. Se quiser falar um pouquinho pra gente aí sobre isso. Primeiro que assim, eu acho que tem muita coisa nisso que tu falou, né? Você falou assim, a gente não quer que as pessoas morram. Morrer faz parte da vida. Sim. Eu não quero, se eu pensasse nos meus sonhos, eu gostaria que ninguém morresse sem ter vivido. Porque se você parar para pensar, a dor de quem... A dor não, o sofrimento. Porque a dor é inerente, o sofrimento é que é do nosso ego, né? A dor da morte ou da perda é porque você fica pensando naquilo que você deveria ter feito e não fez. Então, normalmente, quando você se despede de alguém, é porque você pensa assim, eu deveria ter ficado mais com ele, eu queria ter mais tempo com ele. Normalmente, claro que tem, assim, tem muitos fatos. Agora, a dor de quem, né, de quem vive uma vida, quem tem 60, 50, 30, 20,
ela é de não estar vivendo aquilo que ela nasceu para viver. Por isso que dói. Então, assim, a gente pode falar de crises humanitárias gigantes, que são oportunidades de saltos quânticos para todos nós, ou a gente pode falar de crises isoladas. Ah, quando eu tenho uma separação, ou quando eu tenho um tormento, né? Quando eu tenho uma situação de feminicídio, ou o contrário também, né? Porque muita gente também não fala. Na verdade, assim, a gente fala daquilo que dá mais medo, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou olhando para quem está morrendo pelo Covid, tem um monte de gente que deixou de morrer por causa do Covid, né? Por conta de várias outras razões que tem, né? Então tudo depende do que eu quero olhar. Se eu olhar só numa direção, eu vou sofrer, mas por isso que eu tenho que sempre olhar os dois lados. Porque se eu olhar só para um lado, eu vou começar a ficar louco, né? Eu vou começar a olhar só para o erro. Erro é uma palavra que você falou ali. Erro não é ruim. Erro é uma oportunidade de aprender. Erro só é ruim quando eu desperdiço a oportunidade de usar ele como aprendizado. Crise. O que é crise? É a maior oportunidade que a gente tem de crescer. Qual é o problema da crise? É quando eu passo por ela igual. Sim. Aí eu caio no abismo. Porque aí, além de eu não aprender o que eu tinha que ter aprendido, o mundo mudou. Então, assim, quem é que mais está sofrendo agora na crise? É quem não se preparou. Por exemplo, financeiramente, que é um assunto que eu gosto também, embora não seja total o tema da live. Mas tudo é o tema da live, né? O novo mundo com todas as suas... com a sua matéria, com o seu espírito, né? Quem é que está sofrendo agora? É quem não se organizou financeiramente nas empresas. Poxa, todo mundo sabe que é importante ter um caixa de emergência. Pessoas e empresas sabem disso. Eu vejo a minha mãe na simplicidade dela falando isso. Riquinha, né? Ela é uma pessoa super humilde, super simples, batalhou a vida inteira e ela fala: eu não tô com medo porque eu guardo, né, meu dinheirinho, minhas coisinhas. Que amor! Na simplicidade dela, no amor, na luta, naquele espírito lindo que ela tem, ela expressou o que eu tô falando aqui agora, né? De que, assim, o que eu não estava fazendo, maravilhosa, né, Dir? O que eu não estava fazendo que eu deveria estar fazendo? Agora não adianta eu conhecer o que é a resposta dessa pergunta. Eu preciso praticar ela na minha vida. Porque senão eu vou sair dessa e vou entrar num buraco ainda maior, que é o buraco de que o mundo vai mudar. Graças a Deus está mudando. Agora, você, graças a Deus, graças a todos nós, né? Porque quem é Deus? É a nossa luz divina. Deus está em todos nós, Deus está em mim, está em vocês que estão aqui nos assistindo. Eu estou vendo Deus em todos vocês. Eu estou vendo Deus na Kelly, eu estou vendo Deus nos criadores, dos co-criadores da Les a Les. Pessoas que... Como que a Les a Les foi criada? Através de um sonho que foi realizado. Pessoas foram lá e agiram. Então, assim, que sonhos da minha vida eu estou adiando? E são sonhos mesmo, né? Porque uma grande oportunidade de reconexão são os nossos sonhos, né? Engraçado porque eu não estava presente para isso. Eu sabia disso, eu tinha esquecido e não estava presente. E eu me reconectei com essa fonte, porque o nosso sonho é o momento em que a gente literalmente sai do corpo, né? Porque a gente viaja. E onde que a gente vai? A gente vai para o nosso inconsciente. É um momento muito rico. E a gente desperdiça e ignora. Porque eu mal acordo e eu já tenho que fazer 1000 coisas. A gente não tem que nada. A gente não tem que nada. A gente tem que viver para se iluminar, para ser feliz e para deixar esse mundo melhor. Como que eu faço isso? Como? Como? Boa pergunta. Agora é a pergunta de $1 milhão. Gente, não é uma verdade absoluta. É o caminho que eu aprendi. É o caminho do autoconhecimento. Sim, não existe outra forma. Eu tenho, assim, a Kelly sabe disso, eu até anotei aqui para não esquecer, de pedir para as pessoas acessarem lá meu Instagram, meu Telegram, pelo link da bio, e acessarem. Tem muita coisa gratuita. Inclusive, uma das coisas que eu vi essa semana é que tem coisa demais até gratuita, porque esse sempre foi o mindset de compartilhar. Então agora tá todo mundo doando de tudo, de materialmente, de conteúdo, mas isso sempre foi uma coisa minha. Então tem muita coisa lá já disponível, e-books riquíssimos, que falam de riqueza material, riqueza espiritual, que falam de como recomeçar, como planejar uma vida nova.
tá tudo lá, tá tudo disponível, tá tudo liberado para todo mundo, não custa nada. Só custa você se dedicar a fazer a sua parte. Então, quem puder entrar lá no meu conteúdo, então eu acho que isso é uma coisa assim, autoconhecimento. Eu vou dar 2 dicas aqui para esse como que você me perguntou. Então, uma é autoconhecimento, então é eu buscar a espiritualidade, é eu buscar o todo do meu ser. E para fazer isso é a segunda dica, eu sair das polaridades. Porque enquanto eu achar que só... gente, o Insta ali é Silvana Oliveira Oficial, viu? Ah, Silvana sim, Oliveira Oficial. Às vezes coisas ruins acontecem para nos tornar seres humanos melhores, com certeza, sempre eu diria, sempre. Porque por que a gente não percebe isso às vezes, Cacá? Porque a gente fica relutando, não, é Silvana Oliveira Oficial direto. Porque a gente fica relutando, a gente não aceita, e aí a gente perde a oportunidade, perde o bonde andando, porque na hora que era para eu estar focada em mim, focada em melhorar, eu tô chorando. Não que chorar seja ruim, viu, gente? Precisa ter o tempo também para chorar. Na minha história, não existiu autoconhecimento sem cura, e cura se o autoconhecimento... Oi, Lu, linda! E cura, Lu, como a gente chorou naquele Tony Robbins, né? Meu Deus do céu! Ah, eu ia chorar também se eu fosse um Tony Robbins. Gente, mas isso é muito importante. Mas a gente chorou e é muito legal isso. Que bom te ver aqui, Lu, na hora que eu tô falando isso. Por isso que eu digo, né? Deus está aqui agora, em vocês. Quando a gente fica buscando, né, a figura externa, não existe. É um misto de eu com o mundo. Isso é Deus. Essa luz, essa energia. Eu estava falando, né, sobre o autoconhecimento. Por que muita gente não faz o caminho do autoconhecimento? Porque dói. Nossa. Dói, vai doer mesmo. Porque chorar, que é uma coisa que a gente aprendeu que era feio. Ah, cala a boca, não chora. É bonito, não tem nada de feio. É parte da cura. Ela é necessária para a cura. Então agora, eu sei que tem muita gente chorando. Eu sei porque muita gente está me falando isso. Sim, eu tenho chorado muito. Eu choro um dia sim, um dia não. Eu choro todo dia. Tá tudo bem. Se permita, Grace, linda, minha amiga maravilhosa, Luz. Se permita, porque eu não conheço um caminho de autoconhecimento, a não ser que a pessoa seja o Buda na Terra, né? Ou seja, não tenha nada para curar. Que ela não vá ter que sofrer, que chorar um pouquinho, gente, faz parte. Não é nem sofrer, é sentir dor, que é diferente de sofrer. Então, assim, autoconhecimento mais sair da polaridade. O que é sair da polaridade? Chorar é ruim, é sair das crenças e dos extremos, né? Isso é uma lição muito linda de Buda, né? Que Buda deixou para a Terra, que é sair dos polos, né? Extremos, né? Quando eu quero esquerda, direita, é quando eu quero... é o machista, é o homem que é o problema da humanidade. A comunidade patriarcal, a comunidade machista. Gente, quem é que põe os homens no mundo? Provavelmente. Verdade. Quem é que os educa? Quem é que os educa? Provavelmente mulheres com a energia desequilibrada, com a energia da polaridade, buscando muito um lado ou o outro. Por que eu digo assim que equilíbrio, e foi a palavra que eu peguei, olha que interessante, né? Equilíbrio foi a palavra que eu peguei numa correntinha que eles deram pra gente lá no Tony Robbins. Eu botei a mão numa sacola com um monte e puxei, uma era equilíbrio, né? Por quê? Porque o autoconhecimento, não existe certo nem errado, né, Dani? O autoconhecimento, ele também é parte disso, assim, não tem... eu não sou um ser espiritualizado, eu sou cheia de sombra. Tá tudo bem, as minhas sombras, eu não preciso ter vergonha delas, todo mundo tem sombra. Só que quando é que você se conecta com isso? Quando você para, pensa, silencia. Então você precisa sim agir todos os dias, mas você também precisa de um momento para si. Então é sair do exercício de não... se iniciar o exercício de não julgamento, o processo se inicia. Exatamente, porque não existe feio ou errado, não existe, não tem problema se meu cabelo tá todo feinho aqui, tá tudo bem. Não é só o meu cabelo que importa.
sabe? A vida, ela é mais e ela pode ser mais do que a gente está vendo em um dos extremos. E isso tem muito a ver também. Tu sabe se o que eu sempre tenho uma frase que é que se você pode ensinar a criança desde pequena a amar, né? Por que não fazer? Porque a criança ela não nasce odiando, ela não nasce preconceituosa, ela não nasce, né? Ela não nasce julgando o que é certo e o que é errado. Né? Ah, eu não gosto do fulano porque ele é homossexual, eu não gosto do ciclano porque ele é negro, eu não gosto do fulano. Isso é tudo a gente, nós pais, que ensinamos os nossos filhos. Então, assim, ninguém nasce odiando ninguém. Ou a gente ensina essas crianças a amarem as pessoas, pra a gente ter lá na frente um mundo melhor, porque essa sociedade que a gente tem aqui é uma sociedade que foi educada assim, né? E que tá tudo bem, fazia parte do processo de quem estava educando. Exato. Né? Agora chegou a hora da gente bota isso na tua cabeça, né? Que não foi aquela criança ali, ela não nasceu odiando ninguém, ela foi ensinada a odiar. Assim como a gente pode ensinar isso, a gente pode ensinar a amar também, né? Então acho Com que certeza. tudo tá na nossa mão, tudo tá na nossa mão, né? Tá, e é muito importante, Kelly, eu quero fazer um gancho para isso que você falou, até porque senão a gente entra numa outra polaridade, que é a de, poxa, então foi meu pai que me criou assim, né? Então ele é ruim, mas dá né? para consertar, dá para consertar. Exatamente, só que assim, ele ensinou o que ele sabia naquele momento. Sim. Por exemplo, eu fui uma líder de muitas pessoas dentro do banco, né? E eu sei que muitas vezes eu fui uma ótima líder, mas eu também sei que muitas vezes eu pequei e eu posso ter deixado marcas negativas na vida de algumas pessoas. Só que eu não vou me culpar por isso, porque eu não fiz por mal, eu fiz porque era o que eu alcançava e o que eu conseguia. A minha intenção sempre foi a melhor. Então, pode ser que eu vi que a Grazi está aqui, trabalhou comigo, a Rafa está aqui, trabalha comigo toda hora, ela vê eu errando o tempo todo e acertando e tentando ser melhor. Por que ela está comigo se às vezes eu sou uma mala? Porque ela acredita na minha intenção, porque ela sabe que eu sou luz, mas que eu também tenho sombra, mas ela também sabe que eu estou trabalhando nisso todos os dias, ela sabe que eu estou tentando ser melhor e que eu estou comprometida seriamente com isso. É o papel do novo líder também, né? E é o papel do novo... Ai, luz. E é o papel do novo líder, gente. É de não colocar assim, o chefe antigo que estava aqui era ruim. Gente, era o que precisava naquele momento. Era o que precisava. Mas precisava ter, sei lá, quem no poder agora. Não sei se precisava, mas dado que 100 milhões de pessoas decidiram, escolheram não votar, elas escolheram também, entendeu? Então não existe, não, eu não votei em ninguém, então eu não escolhi. Não existe isso. Lei de causa e efeito. Tudo na vida é regido por leis. E elas não falham. Eu escrevi isso ontem até no texto que eu escrevi, pós ali os dois pronunciamentos. Sim. Não existe, eu não fiz, eu me omiti. Gente, não fazer pode ser tão grave quanto fazer, porque sempre passa por uma escolha. Não decidir também é uma decisão. Então não adianta eu dizer assim, não, mas eu não escolhi por esse lado. Você escolheu ir por outro, e tudo traz consequência. Ninguém é perfeito, né, Cacá? E essa é a magia da vida, é por isso que está todo mundo aqui vivendo e convivendo. É por isso que somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. Por quê? Porque a nossa experiência material também tem muitos ensinamentos para nos deixar. Nas relações, né? Poxa, eu fui casada 2 vezes, e agora, engraçado que finalmente eu vou começar a conseguir falar disso, depois de tanto tempo. Fui casada 2 vezes, tenho uma filha linda com uma terceira pessoa, e por muitas vezes eu fui uma coisa má, não vou falar o nome, não vou falar um demônio, que eu não gosto dessa palavra, mas eu fui sombra na vida deles,
e eles foram na minha. Agora, eu sou errada e eu vou me culpar, ou eu vou culpar eles? Não. A gente estava na mesma frequência, na mesma vibração, e a gente se atraiu para permitir a evolução do outro. Isso são novas formas de eu enxergar a mesma coisa e eu poder seguir em frente, porque senão eu fico preso, agarrado numa estaca, como um elefante que fica preso numa cadeira. Se culpando, né? Se culpando, e o que é pior, além de estar trazendo energia ruim para si, você leva para o outro. Sim, eu fui muito sombra na vida de alguém, tá tudo bem. Eu contribuí também, eu também fui luz, fazia parte do processo de evolução. A Rebeca Provavelmente. aí. Oi, Rebeca. O caminho e as jornadas são individuais, isso aí, Rebeca. E assim, eu só vou poder ser uma pessoa melhor se eu aprender com isso, porque se eu ficar julgando, apontando o dedo, xingando o pai da minha filha, xingando o meu ex-marido, isso não vai me levar a absolutamente nada. Pelo contrário, isso vai me levar para um caminho de fracasso, um caminho de tristeza, um caminho de depressão, que é o caminho que infelizmente tem muita gente agora. A gente atrai aquilo que a gente emite, né? Então, tipo... Exatamente. Se alguma coisa quando não você tá vibra bem... na falta... Cuide que você tá, cuide que você tá fazendo, né? Porque você tá atraindo alguma coisa aí que não tá legal. Tu tava falando agora isso aqui, eu me lembrei eu até perdi a noção da hora. Tá aqui. Me avisa quando faltar 5 minutos aí. Você vai receber aí pelo Instagram. Ah, ótimo. Eu vi a primeira live, gente. Agora você tava falando isso aí, eu me lembrei da série, né, que a gente tava assistindo da Anne. É a minha primeira live com vinho, viu? A gente é sábado de tarde. Tá certo. Posso, né? E a Anne falou, na série da Anne, né, as meninas com 14, 15 anos, se elas fossem rejeitadas, elas já tinham nelas uma sombra de... que não prestavam mais, a reputação delas estava acabada. Imagina isso em 1900, gente, não faz tanto tempo assim. Há 100 e poucos anos atrás, a menina beijou na boca com 16 anos, o menino não quis mais ela e ela estava com a reputação dela acabada. Aí imagina nós, Sil, eu e tu, eu também tenho 2 filhos, né? Um com cada pai. E tu 2 casamentos, a filha com uma terceira pessoa. Imagina se fosse nós, nessa época, estávamos perdidas. Forca, Deus livre, gente. Vai pra fogueira, né? Cadeira elétrica. Exato. Imagina. Então hoje a gente tem uma liberdade de expressão que nós conquistamos, né? Eu tô falando aí agora nós mulheres, né? De independência, a gente trabalha, a gente tem o nosso sustento, né? E tá tudo bem, né? Agora tá tudo ótimo. Eu não me imagino vivendo naquela época, sabe? Agora você vê o preço. Eu achei legal que a Tamires falou aqui. Imagina pensamentos parelhos em 2020. Tamires, eu consigo imaginar. E sabe qual é o preço de a gente ter pensamentos parecidos se a gente não evoluir? Porque a gente só melhorou de 100 anos para cá porque muita evolução e muita crise veio. E a gente soube evoluir enquanto espécie. Agora, se esse momento, que é uma crise de 29, que é uma crise de não nos servir para evoluir, a gente corre o risco de daqui a 50, 20, 30, 2 anos, Dani, super exemplo de força feminina, o poder. Eu acho, Dani, que você sabe que obrigada, eu recebo seu elogio. Mas eu vejo como um dos meus grandes desafios enquanto sombra ou enquanto equilíbrio, que eu falei de autoconhecimento e polaridade, que são os 2 caminhos que eu vejo, eu saí da polaridade através do autoconhecimento, eu buscar equilibrar, porque como eu estava em desequilíbrio da força feminina e da força masculina, em alguns momentos eu oscilei demais para um dos extremos. E eu perdi a mão, né? E é isso, por isso que eu falei aqui antes, né? Se a gente começar a falar que homem é machista, é patriarcal, não, ele é só um homem.
Ele é só um homem que foi criado por uma mulher. Eu vou repetir isso porque eu acho que é importante. E porque eu acreditei, eu tive muito tempo uma crença que me aproximou do que eu acreditava. De que homem não presta, de que não sei o quê, de que... Um monte de crença. E é só uma alma que ou está em equilíbrio e se conhece, ou está em desequilíbrio e não se conhece. Não se conhece porque está em desequilíbrio, ou está em desequilíbrio porque não se conhece. E essa dinâmica, que legal, Dani. Então, e assim, a acho que é gente muito também, legal né? isso. As mulheres também, é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, Tudo assim, igual. não tem a mulher é melhor que o homem. Não, todos são importantes. Como é que se dá a vida? Pela soma das energias. Quando elas estão em equilíbrio, a mágica da vida acontece. Senão ninguém estava aqui para contar essa história. Então tá tudo Exato. certo, agora são almas. Aí porque o homem decidiu ser mais isso, ele deixou de ser uma alma. Não, ele só é uma alma em desequilíbrio. Ele pode se reequilibrar, assim como eu, por muitas vezes fui uma mulher com a alma em desequilíbrio e pude me reequilibrar e estou buscando isso, porque não é um trabalho. Ah, agora eu me reequilibrei, tá tudo certo, vida que segue. Não, de novo, orai e vigiai. Eu vou dar um Autoconhecimento não é... eu vou te dar um exemplo aí, né, de como pode, né? Tipo, eu tive líderes homens que gritavam comigo, entendeu? Na frente de todo mundo, Desequilíbrio. em reunião, meu Deus, era feio aquilo ali, ninguém achava bonito. Gritava com as pessoas, gritava com os colegas, gritaram comigo. Já tive homem que chorou comigo, na mesa, entendeu? O que que é isso? Né? É o equilíbrio, a empatia, se colocar no lugar do outro, maturidade, pensar, sabe? Tipo, ela é um ser humano. Ele chorou comigo na mesa, eu contando o que estava acontecendo, bah, quando eu vi a pessoa tava chorando, eu falei, meu Deus, eu não quero que tu chore. Né? Então, tipo, eu já vi líder também que tava nem aí. Cala a boca, isso aqui não é assunto. Entendeu? Então, E tipo é um assim, desequilíbrio. E é um desequilíbrio. Você percebe que é uma pessoa que ela não está conectada com ela mesma. E aí, o que ela faz? Ela busca no outro uma fonte para alimentar o ego dela. sim. E eu tô falando isso, mas eu não tô falando lá do chefe, tô falando de mim. Eu fiz muitas vezes isso. Eu fiz isso com os meus relacionamentos, botando o peso do meu vazio em cima do outro. E o novo Sim. mundo, gente, ele pede que a gente preencha esse vazio por nós mesmos, para que a gente possa emanar a luz e não buscar a luz. A Através luz do se atrai pela autoconhecimento. luz, através do autoconhecimento. A luz se atrai pela luz, ela não se atrai pela sombra. E tu Agora, vê às cada vezes, a dia sombra é o mais, né? caminho. E tu vê cada dia mais também no Instagram e no YouTube quantos canais de spirit coach, de meditação, Sim, os o treinamentos mundo está de, transcendendo. né? E tem muita gente fazendo palestra, tipo, de autoconhecimento e de física quântica, que é um tema que eu adoro, não vou entrar aqui, porque senão eu vou falar muito, né? Outra live. Esse é tema para 25 lives, né? Física quântica. Exatamente. E aí tu vê quantos treinamentos sendo abertos, canais de YouTube sendo abertos. Eu até tô a fim de abrir um canal no YouTube para falar de física quântica. Por que não? Já até abri, só não faltou coragem para gravar ainda alguma coisa. Mas então a gente vê que esse mundo ele tá pedindo da gente isso, né? Pedindo que a gente olhe para dentro antes de falar, antes de criticar, escolher nosso caminho. Agora eu quero falar uma coisa para ti que eu sei que tu vai desenvolver aí super bem, né? O que o novo mundo pede? Ele pede objetivo ou ele pede propósito? O que vem primeiro? Amiga. O que vem primeiro aí, amiga? Sempre propósito. Sempre E o que propósito, é gente. o propósito? Da onde que ele nasce? Aonde que ele nasce, né? Eu vou dar essa resposta e acho que
esse é um conceito que para mim vem evoluindo, tá? Então, talvez eu me permito, daqui a um mês, estar falando sobre ele de uma forma diferente, tá? Tá. Para mim, hoje, propósito é a razão mais íntima de você estar aqui. Mais profunda, mais lá do fundo da alma. Que para você descobrir, você vai ter que tirar o útero de dentro. O que significa isso? É difícil? Não, não é difícil. É um olhar para a sua história, é um olhar terapêutico, é um olhar de cura, é um olhar de investigação. Investiga, gente. A gente tem sinais todos os dias. Eu até fiz um post sobre isso hoje. Sinais que eu recebi aqui. Falei, gente, que presente de Deus isso. Propósito não é uma coisa que você vai fechar na porta. Sabe? É uma coisa que você descobre olhando para dentro. Aí tem algumas perguntas que, ó, de novo, vou falar. Meu Instagram, meu Telegram, tem lá 50 perguntas que te ajudam a fazer essa investigação interna, a dançar dentro de você mesmo e encontrar, porque tem pistas e tem sinais. É o seu chamado. Ah, isso é definitivo? Talvez não, mas é a soma de várias e várias e várias experiências que eu tive para encontrar o meu. E eu tô toda hora redescobrindo, refinando, indo mais profundamente. Eu estava olhando esses dias, nessa semana, uma página que eu criei em 2016, chamava Resultados Extremos. Não sei se tu lembra, Kelly. Lembro do artigo que tu escreveu para HSPM. Para HSM, né? HSM, isso. Gente, é muito lindo de ver que muito do que eu estou vivendo agora estava lá. Com as mesmas palavras, algumas coisas. E que eu tinha esquecido. O que era a minha missão de vida, que eu fiz grandes processos de descoberta. Então, assim, não é... propósito é o que eu vou trabalhar. Sim, talvez seja, talvez não seja, talvez... Propósito é o que tu vai viver, porque o propósito básico da vida de todo mundo é se iluminar. E ao se iluminar, você vai ser feliz. Ou seja, eu posso dizer que propósito é ser feliz. Só que quando você se ilumina, você passa a ter sabedoria, conhecimento para exercer uma sabedoria de viver através desse propósito, através dessa iluminação. E aí tudo que você faz é de propósito. Não é só o seu trabalho, é a sua vida, é o seu relacionamento com os seus filhos, que eu sei que você tem 2 lindos, é o seu relacionamento com os seus pais, é o seu relacionamento com os seus clientes, é o seu relacionamento com todos pares, né? todas as pessoas que estão na sua vida e até com as que não estão. Mas que talvez estejam, porque está todo mundo interligado, nós somos todos um. Então, propósito é o que significa a mesma palavra, né? Quando a gente falava, tu fez isso de propósito, o propósito é a intenção da gente estar aqui. E a gente está aqui para ser luz, primeiro para nós mesmos. Daí a gente emana essa luz, atrai outras luzes que estão vibrando na mesma frequência. E aí a gente constrói um mundo melhor, eu com a minha luz, vocês com a de vocês, e todo mundo sai dessa muito melhor. Olha, eu vou fazer uma pergunta agora, né? Que às vezes agora tu tava falando em propósito e vem umas coisas na minha cabeça, assim. Porque às vezes temos 3 minutinhos, tá? Tá. Rapidão, assim, ó, pra concluir. O que leva as pessoas, às vezes, a ficarem num lugar que elas não são felizes? Ou fazer alguma coisa que tu tá vendo que a pessoa não tá feliz, né? Ou eu vou falar rápido, tipo assim, a pessoa chega atrasada, ela não entrega nada, ela não quer fazer as coisas, ela tá se arrastando. Tu tá vendo que a pessoa tá ali, né, naquela vibe pesada. O que leva as pessoas a ficarem num lugar que elas não estão felizes? Medo, insegurança, polos. O que leva a pessoa a ficar nesse lugar são os polos. É quando ela tá com muita tristeza. Ela é tão o polo que ela entrou, ele é tão profundo que às vezes sozinha ela não consegue sair. E tá tudo bem, é o momento dela, é o preço dela, é o que ela está escolhendo, porque graças, eu sou muito grata a Deus, a natureza, as pessoas que estão na minha vida,
Todo dia a gente ganhou uma coisinha quando a gente nasceu, além de muito amor, que foi livre-arbítrio. Por isso que eu não posso invadir o caminho do outro e exigir que ele seja melhor. É ele que tem que decidir. Só que se ele não decide, ele vai sempre estar regido por uma lei universal que se chama causa e efeito. Uhum. Quem foram as primeiras pessoas a serem demitidas, gente? Sim. Agora, tudo depende. Isso Tony Robbins falava, né? Suas decisões mudam o seu destino. E a cada decisão você molda o seu destino, né? Então, assim, aconteceu na minha vida, eu fui para uma UTI, meu marido me largou, né? Mil coisas que eu poderia citar aqui que aconteceram na minha vida, na sua, que eu sei que tem uma história linda, cheia de percalços. Vamos a Paula Abreu, Buda dançando na sala. Buda dançando na boate. Todos presentes na boate. É porque eu vou dançar na sala daqui a pouco. Na boate. Todas as oportunidades de você virar azeite, de você fluir na vida, com naturalidade, com leveza. Alguém falou que compreensão é leveza, autenticidade é leveza. Sim. Como é bom estar leve, né? Em equilíbrio. Nossa, muito. E assim, poder dormir, né? Deitar a cabeça, dormir tranquilo. Exato. Tem gente que diz, eu não consigo dormir de noite. Eu falei, mas que jeito? Eu deito, medito, durmo. Nossa, mas acordo. Por quê? Né? Porque a gente busca outro conhecimento, né? Exato. Ó, tu tem 30 segundos para fazer uma foto aí e falar uma frase legal. Gente, eu desejo fazer a foto primeiro? Vai, rápido. Foi, a galera faz, manda, marca. O que eu vou falar é que todo mundo desperte ser a sua melhor versão. Um beijo e compartilhe. Obrigada.